Olá, muito bem, mais uma vez estamos aqui no nosso programa do Arena do Gol TV, dessa vez falando sobre o Campeonato Brasileiro 2024, estamos entrando na reta final, eu, Daniel Costa, meu amigo Gilson Souza, Rogério Gonçalves e Hudson Gonçalves, trazendo aqui informações do Campeonato Brasileiro. Começando então pela 25ª rodada, Cuiabá 2, Criciúma 1. Cuiabá é o nosso time aqui, né? O nosso time incomodativo é o Cuiabá, né? Quando a gente fala de um time que mais incomoda, a gente fala do Cuiabá. Mesmo não estando numa boa situação, 2-1 Cuiabá, em cima do Criciúma, um time também que vinha tentando ali dar uma reerguida no Brasileirão, mas perde aí pro Cuiabá. E agora o Cuiabá na 19ª colocação, mas com 22 pontos, uma partida apenas ali de talvez respirar a saída da zona de rebaixamento. E o Cuiabá estava precisando dessa vitória também, né? Tava precisando. Tava só apanhando direto, aí fica complicado. Incomodava, mas não já ganhava. Já tá na zona, e Exatamente. não faz ponto nenhum, fica complicado. Aí vai descer direto pra Série B, né? O Cuiabá só serve para tirar ponto de quem tá vindo Dos embalado. grandes, os que vem disputando, o Cuiabá vai lá e incomoda, né? E o Criciúma na 14ª posição, com 28, mas a 4 pontos apenas ali da zona de rebaixamento também, né? Então, esse aperto aí ainda não se livrou do Criciúma, né? E começou ganhando, né? Foi um jogo de virada, né? O Cuiabá virou o jogo. Também o fator casa contou, né? Sim. Porque a torcida, depois que tomou um gol, a torcida deu uma chiada grande. Veio como? Vamos ganhar! O que há, né? Tivemos também Botafogo e Fortaleza, né? Aqui talvez um jogo, vamos ver o que vai dar, né? E o Fortaleza acaba perdendo o Botafogo 2-0 e o Botafogo se consolida na primeira posição do Campeonato Brasileiro. Esse jogo a gente tinha comentado, né? Tinha falado que o Fortaleza tinha uma oportunidade Uma de grande ganhar chance, e assumir mas a liderança lá, isolado. Mas o Botafogo se impôs ali, foi pra cima e buscou o resultado. E sempre ressaltando aqui, né? O trabalho que o técnico do Botafogo vem fazendo, cara, é realmente fantástico. O Botafogo está se superando. Realmente está claro já que não é a mesma temporada do ano passado, né? Que o Botafogo foi igual ao cavalo paraguaio. Esse ano o Botafogo com certeza está aí com a mão na taça aí. Tem muito jogo pela frente ainda, mas o Botafogo está com um time assim muito, muito bem montado. As peças que o Botafogo foi no mercado buscar são muito pontuais, né? Mas muito boas, né? Para reposição, para esse campeonato que é longo, né? E tem que ter, não adianta, tem que ter. E o melhor de tudo do Botafogo é que se você parar assim, me diz um cara assim que se destaque, estrela, não tem essa estrela. Tem bons jogadores, sim, mas você não tem um sim, que se separa, né? Um completa o outro. Sim, é verdade. E o que eu achei interessante desde o início da temporada, o técnico Arthur Jorge, ele é um cara assim, totalmente diferente do Tite, no sentido do seguinte, além dele jogar pra frente, ele é um cara que ele não tem medo. Ele troca as peças e as peças não perdem ali o equilíbrio que ele planeja, entendeu? Não oscila. E isso ajuda muito o Botafogo, no crescimento do Botafogo, como o Botafogo tem crescido aí. Você já renovou sua carteirinha já de fã do Arthur Jorge? Não, eu acho assim, interessante ressaltar pelo seguinte. Fã-clube do Arthur Jorge, só falar pra nossa amiga. Por que eu tenho ressaltado isso? Porque o Botafogo tem mostrado isso em campo e o técnico anterior, o Arthur Jorge, fez um trabalho péssimo com o mesmo elenco praticamente, né? O Botafogo aí, cavalo paraguaio, também saiu da pré-Libertadores. E quando ele chegou, o Botafogo tomou outra cara, entendeu? Então é bacana a gente ressaltar, como a gente fala do Tite também, né? Sim. Um trabalho bem feito a gente tem que falar. Então é isso aí. E não só do técnico, né? O próprio John Textor, exatamente. inglês é gratuito, vem desenvolvendo esse trabalho no Botafogo, né? Independente da personalidade dele. Trabalho Botafogo, né? Em si, ele vem desenvolvendo esse bom trabalho, né? Então, eu acho que ele tem uma visão de esporte muito boa. Não é à toa que ele é dono de vários clubes. Porque as peças que ele compra pro Botafogo, se você parar para olhar, não tem, como eu te falei, não tem aquela estrela, Mas se você olhar para o banco, você tem jogadores que se você tirar o Almada, você bota um outro cara que vai te suprir, vai te entregar o que o Almada te entrega. Sim. Agora, já é mais difícil, assim, no Flamengo, vou botar o Flamengo, porque o Flamengo, né, é um comparativo no momento. Então, você tira o Arrascaeta, você põe quem? Você tira o De La Cruz, você põe quem? A altura. Se tiver os dois jogando, já era. Se tiver um no banco, você substitui o outro, né? Mas se tiver os dois, você... Agora, a altura, ao nome, ao que pode entregar.
tem jogadores que podem entregar. Tanto que hoje, para mim, o Léo Ortiz tem sido muito mais importante, muito mais decisivo em termos de passe do que o próprio Arrascaeta. Sim. Então, desculpa te interromper. E o técnico, a diferença, né? Não estou questionando, só estou dando minha opinião. Aqui é um programa de esporte democrático, eu vou dar minha opinião. E já questionando também. Questionando o seguinte, o técnico Arthur Jorge, ele conseguiu fazer essa leitura do time. Ele sabe o time que tem na mão, as peças. Já o Tite já não sabe. Na minha opinião, o Tite não sabe, ainda não conhece o time do Flamengo ali, 100%. Esse dá certo, vou fazer de um técnico pro outro. Não houve ninguém também. É mais do Tite, a gente vê ele mais como um posicionamento dele como técnico, mas não do elenco que ele tem, né? Ele monta a estratégia dele de campo, mas sem considerar, calma aí, mas esse aqui joga melhor assim, esse joga melhor assado. Então ele não posiciona o jogador de acordo com a condição de cada um. Sim. Ele vai mais pela técnica e tática dele. Mas ele não olha. A forma dele jogar. Diferente do que a gente está falando, né? Exatamente, a forma dele de jogar, né? Que independente se você casa ou fora, ele gosta de jogar no contra-ataque. Não, mas eu acho que o grande problema do Tite é que ele é um cara que ele não joga com o elenco, ele não sabe ter o elenco. O negócio do Tite é os 11 jogadores dele. Deles. Você foi assim, desde a seleção. E o Arthur Jorge, Não, desde antes, eu vou até falar do Corinthians, Grêmio, Corinthians, como a gente está falando do Botafogo, o Arthur Jorge e vou botar também o do Palmeiras, eles treinam o elenco. O elenco. Sabe a peça que tem na mão, sabe o momento de preparam colocar. todo o elenco para aquele jogo. Porque você vê que às vezes tira o Abel tira o Veiga, que é o 10 dele lá, e bota um outro jogador que vai suprir. Desenvolve o mesmo papel, papel. exatamente. E continuando então no Campeonato Brasileiro, tivemos Grêmio 2, Atlético Mineiro 3, mas antes disso o Botafogo então fica na primeira colocação e o Fortaleza em segunda. Tivemos 2 para o Grêmio, 3 para o Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro jogando fora de casa, ganha de virada do Grêmio no finalzinho, mas sai com a vitória ali dessa partida. Grêmio que teve um jogador expulso ainda, e aqui, de acordo com as estatísticas, um massacre do Atlético Mineiro também, não só dentro de campo ali, porque foi um jogão de bola, né, 3-2, a gente já espera esse bom resultado, mas mais posse de bola, muito mais ataque, muito mais passe dentro de campo do Atlético Mineiro. Mas teve entrevista do Renato Gaúcho de novo? As últimas não foram muito legais, né, com os repórteres. Né? Teve enchente lá e tal. Não, acho que essa já passou. Estão jogando até no estádio dele já. Não, mas ele dessa vez, ele foi muito realista, falou que o Grêmio deu mole. Pra minha opinião, o Grêmio deu mole, porque além do fator casa, o mais uma motivação é você voltar pro seu estádio que você não estava jogando, deveria ter sido uma motivação para os jogadores maior. Eu acho que foi uma coisa ruim, porque eles se acomodaram com esse fator casa, achando que a qualquer hora poderiam ganhar, dominar o jogo, trazer a torcida para junto deles, mas o Atlético não deixou. E sem contar que é um clássico, porém o time do Atlético Mineiro é mais qualificado, isso aí indiscutivelmente. Infelizmente, é o que eu falo aqui, eu não estou aqui para defender ninguém. Não só no papel, né? Mas no campo sim, também. dentro de campo. Não estou aqui para defender ninguém, mas o Renato na minha opinião, ele é um bom técnico. Já ganhou título com o próprio Grêmio. Porém, eu vou repetir, o Renato não tem as peças que ele tinha antes. Então ele não está conseguindo fazer o mesmo trabalho. Foi um ano que o Grêmio veio Mas na minha opinião é isso, porque hoje em dia qual é o melhor jogador ali? O jogador que se destaca ali no Grêmio? Bright White. Só o Soteldo. O Black Light, não. Bright White. Bright White. É bom, ele joga bem. Joga muito bem. O problema se encaixou bem no elenco do Grêmio. O problema do Grêmio é que o Grêmio vive pelo Vila Sante, e não tem como hoje em dia um clube jogar por um jogador só, por um jogador. E o Vila Sante, se o Vila Sante está mal, o Grêmio vai mal. Se o Vila Sante vai bem, o Grêmio vai bem. Então eu acho que o que falta hoje em dia no Grêmio do Renato é uma equipe, como a gente estava falando há pouco do Botafogo. Uma equipe. Se o Renato conseguir, como ele sempre conseguiu no Grêmio, montar a equipe, jogar a equipe, eu acho que o Grêmio vai começar a crescer. Tem um desenvolvimento melhor. Melhorar um pouquinho. Exatamente. O Atlético Mineiro que fica na 10ª posição com 33 pontos e o Grêmio em 15º com 27, apenas 2 da zona de rebaixamento. Então o Grêmio ainda luta ali, ainda segue na luta contra a zona de rebaixamento. Continuando, tivemos Cruzeiro 3, Atlético Goianiense 1. Aqui o Cruzeiro fazendo o seu papel de casa, não só o seu papel de casa, mas mostrando o que ele já vem há um bom tempo ali, com grandes resultados, uma busca incessante aí para chegar no topo do Campeonato Brasileiro. Foi pouco, né? Foi pouco, né? 3-1 foi pouco.
O Atlético Goianiense vem Como mal. diz o nosso amigo Denilson, fora os ameaços aí. Fora os ameaços. 3x1. Depois a 3x1, né? Ainda Não. teve um upgrade ali dentro de campo. Poderia ter sido muito mais. Mas também foi um clube que contratou bem, né? Porque o Matheus Henrique entrou como uma luva no time do Grêmio. O Flamengo brigou tanto pelo Wallace e o Wallace está jogando no Grêmio e não é titular porque o Matheus Henrique não deixa. Porque tem jogado muito e parece que ele já joga no Cruzeiro há 1000 anos. Já faz parte Já. do clube, né? É. Exatamente. Tivemos também Flamengo, Corinthians 2, Flamengo 1. Esse jogo aqui que eles estão mordidos pela Copa do Brasil vai ser agora, em breve, hein? Mas aqui, Campeonato Brasileiro, Corinthians 2, Flamengo 1. É o que a gente estava falando sobre o Tite, né? Eu acho que não cabe mais a gente pesar contra o Tite, porque e jogar contra o Corinthians com o elenco que o Flamengo tem. O Corinthians com a crise que vem passando. Vem melhorando o elenco, mas muito pouco perto do que o Flamengo já tem, né? Consolidado ali já dentro do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil. E o Flamengo ir lá perdendo o Corinthians. Não que seria fácil, mas o Flamengo tem que ganhar O Corinthians isso. tinha uma vitória no campeonato. Pois é. Agora é a segunda. Ganhou do Flamengo. Ah, mas o Flamengo jogou Mesmo com as peças faltando, o Flamengo é melhor do que o Não, Corinthians. melhor que o O Corinthians. Flamengo jogou desorganizado, Jogou. sem vontade, todos os jogadores com preguiça, porque o Davi Luiz ele tava dormindo o jogo todo, que tomamos dois gols, os dois gols Em em cima, cima dele, um buraco no meio que o Tite, que tá na beirada do campo, não enxergou. Como que você bota o time todo praticamente para trás, com 2 cabeças de área fixos, 2 primeiros cabeças de área, e você O Flamengo tá jogando igual a seleção brasileira, né? Meio Isso, retrancada, né? Isso. Meio, vamos jogar com 4 aqui atrás, né? 2 zagueiros, lateral que ainda ajuda a segurar e bota 2 volantes. Pô, Mas aí não, você aí. queria trocar o treinador. Bota daqui pra lá e Volta E o sem Dorival, contar, né? sem contar o seguinte, que o Corinthians entrou, cara, contra o Flamengo. A gente tá falando do Flamengo, mas tem que falar do Corinthians também, pelo seguinte, o Corinthians entrou para ganhar, jogou muito bem, um time muito consciente dentro de campo, com raça, com força de vontade, com organização, Flamengo todo desarrumado, desorganizado. E o que a torcida do Flamengo tem é o seguinte, que às vezes o Flamengo oscila dessa forma com o Tite. Apresenta um futebol, né, não vou dizer excelente, porque eu ainda não vi o Flamengo jogar um jogo excelente com o Tite. Excelente, eu não vi. Mas daqui a pouco o Flamengo joga daquele jeito que jogou com o Corinthians. Aí eu discordo. Teve um grande jogo que o Flamengo jogou assim com o Tite, que foi o 6x1 contra o Vasco. Que o Flamengo jogou um grande jogo. O último grande jogo foi esse. E não só pelo resultado, jogo mesmo. Jogo mesmo. E dali pra cá, você não vê. Não vê mais essa posição, né? Nem, tipo assim, ganhamos, calma, vamos devagar, e dá uma recuada. Puxa o freio de mão. Puxa o freio de mão, né? E você não vê nenhum jogador fazer o que o Arrascaeta fez contra o Vasco. Que o Vasco meteu o primeiro gol, o Arrascaeta puxou a responsabilidade, chamando o time, levantando. Agora, A maioria contra o Corinthians você viu um bando. Até o Gerson, que joga bem pra caraca, que tava jogando. sim. Tava um bando, time desorganizado, não tinha ninguém pra falar dentro do campo, a não ser o Rossi. Tá aí. O goleiro Destaque, do né? destaque. Que vem destacando no Flamengo, exatamente. Nessa situação, então, Corinthians fica ainda na zona de rebaixamento, o primeiro time da zona de rebaixamento, e o Flamengo na 4ª colocação, só que agora 6 pontos do Botafogo, que é o primeiro. Ou seja, já começou ali uma definição ali de quem realmente está brigando pelo título, mas o Flamengo ainda está dentro dessa, o Flamengo com uma partida a menos nesse campeonato. Tivemos vitória 0, Vasco 1, Vasco aí no seu embalo que vinha do Brasileirão, Copa do Brasil, contra o Atlético Paranaense, aquelas partidas seguidas, e o Vasco consegue mais uma vitória, se posicionando ali realmente dentro da Sul-Americana no Brasileirão. Vai ficar? Acho que a Sul-Americana dá pro Vasco, né? Acho que o Vasco chega no final do ano. Se for botar mais uma força, se chegar na Libertadores. Não, acho que o aí Vasco pesa por conta dos times de cima. Não é nem que o Vasco não vai conseguir, mas os times que estão acima tem. Eu acho que o Tão Vasco brigando mais. termina aí até 10º colocado. Até dentro da Sul-Americana, décimo, né? Eu acho que. Sul-Americana. E esse jogo o Vasco jogou mal, hein? Foi um É, jogo não, que o foi Vasco um jogou jogo mal que e o Vitória ganhou. também veio Veio mal devagar, também. Foi um jogo Foi feio. Foi um jogo feio. Um jogo de feio. igual pra igual, então. Foi um jogo feio. Foi um jogo de igual para igual, nenhum Quem dos dois. fizesse ganhava. Nenhum dos dois mostrando nada. O Vasco ainda tinha a Copa do Brasil, mas era a oportunidade do Vitória. E ao mesmo tempo do Vasco não podia fugir muito, porque ele não pode dar espaço no Brasileirão. O Então, Vitória tá perdendo direto. Aí exatamente. vai com tudo pra cima do Vasco e toma o gol como tomou. isso foi o que aconteceu. Foi naquela. O Vasco Vai, que não vai, vai, não vai. E já e era. acaba o jogo. O Vasco que fica na 9ª posição com essa vitória, com 34 pontos. Com essa vitória em cima do Vitória. O Vitória que está em... Vitória em cima do Vitória. O Vitória que junto com o Cuiabá tem 22 pontos. A 3 pontos aí do Corinthians, que é o primeiro dentro da zona
de rebaixamento, mas o Fluminense com 27 pontos ganha do São Paulo, que é a próxima partida que nós vamos falar, de 2-0. Um excelente resultado para o Fluminense aqui nessa briga também contra a zona de rebaixamento. Fluminense que tem aí Libertadores pela frente. Mas foi um jogo muito polêmico, né? Tá? Sim, então, sim. Então até querendo anular, isso aí, confusão querendo anular, danada. Sim, foi um jogo... Mas 2-0. O Fluminense ganhou. Não foi 1-0, colocou a mão na bola, pênalti, tira, vale, não vale. Foi um jogo equilibrado, né? Um jogo Não foi equilibrado. um jogo... Claro Sim, que sim. o juiz aí nesse ponto aí, acho que meio que... A arbitragem, né? Aquela polêmica que a gente vem falando desde a primeira rodada do Brasileirão. Cadê o cartão? Hoje não tem, não. Tem o cartão, hoje É, merecia. só Hoje dando tinha, cartão hoje tinha o cartão vermelho Hoje merecia um cartão. hoje merecia. Mas o São Paulo também não perdeu pro Fluminense por causa disso. Porque aí é um gol polêmico. Sim. Mesmo assim, o Fluminense teria ganho de 1-0. O Sim. São Paulo também não fez uma excelente partida para gritar como está gritando, não. Foi Na uma, minha partida até bem Parelha. igualitária quando você olha as estatísticas. Não só o jogo, mas as estatísticas bem parecidas. Verdade, as últimas Agora o São partidas Paulo do tem que se São Paulo recuperar, tem né? sido É isso que eu ia fraco falar. Tá É, na o hora de São São Paulo Paulo tá começar a reaver, né? Sai da Copa do Tava Brasil, bem, embala no desandou, Brasileirão. agora tá caindo. Exatamente. Tava muito bem com o técnico, a gente elogiando muito o técnico de São Paulo, mas agora chegou a hora de voltar pro jogo, porque senão Até porque o São Paulo também, se eu não me engano, só tem só o brasileiro agora, né? só o Brasileirão, exatamente. É igual o Palmeiras. Exatamente. Fluminense, então, que fica ali na 16ª colocação e já o São Paulo na 6ª colocação com 41 pontos junto com o Cruzeiro, ou seja, o Cruzeiro já um pouquinho acima do São Paulo por conta do saldo de gols. Tivemos Bragantino 2 nessa rodada também do Campeonato Brasileiro e Bahia 1. Mais uma derrota pro Bahia. Mais uma derrota do Bahia. A gente vinha falando que o Bahia estava tentando se recuperar e aí perde para o Bragantino. Tudo bem, jogando fora de casa. Tá oscilando muito. Tá oscilando Ganha muito. aí perde 2. Pô, mas vou falar, esse jogo mas o Bahia o time- mostrou futebol zero. Mas um time que a gente, inclusive nos bastidores, né, nos nossos comentários, a gente vinha falando agora há pouco, né, sobre como o Bahia ele caiu, né, um time que a gente esperava ele lutar entre os 5 do Brasileirão ali, agora já tá talvez até saindo da Libertadores. No né? início da temporada a gente até fez uma enquete aqui, Sim. né? Que o Daniel foi a Bahia 100%. Meu Né? Bahia Você e até queria Flamengo. mudar pra Salvador, mas ele tá aqui. Mas ele- Bahia e Flamengo, mas ainda tô firme no meu Bahia e no meu Flamengo, ali Eu- entre os eu- 4 do Brasileirão. E a gente falou, né? Que eram 2 de cada, né? Tu falou Flamengo e Bahia. não Meu foi? Bahia e Flamengo. Eu falei Flamengo e Atlético Mineiro. Eu também. Você também. Aí o Atlético Mineiro também não tá legal ainda no Campeonato Brasileiro. Enfim. Então os 3 estão acertando no Flamengo. Só a aposta do Flamengo que foi, É né? porque a grande surpresa nesse G4 aí, na minha opinião, é o Fortaleza, que ninguém... Que ninguém certeza. esperava. Ninguém esperava. Até porque não vinha demonstrando no início do campeonato que ele estaria entre os 4. Sim, que ia ficar ali por cima até pela estrutura que ele vem apresentando, né? Todo o trabalho que vem sendo feito pela diretoria, pela comissão técnica, mas não entre o primeiro e segundo ali naquela luta incessante, né? Aí. Deu uma A decolada. gente estava falando do técnico Arthur Jorge, falando do Tite, mas também tem que ressaltar o trabalho do Vojvoda, que ele é um técnico que tá realmente ele conseguiu ter esse time do Fortaleza na mão. Mas dar você vê a continuidade ao importância do trabalho da comissão técnica, da diretoria e de ter o time na mão, como a gente falou aqui na diferença hoje do Tite e de alguns outros técnicos. Mas olha a importância disso, né? Não é um elenco extraordinário, Não. mas um elenco que ele tem na mão, com um bom trabalho da comissão técnica e da diretoria junto. Então olha a capacidade que o clube chega, né? De E desenvolvimento. E você olha que o Marinho há pouco tempo foi um rei da América, né? Se eu não me engano, 2021, 2020. 20. E é banco no time do Vojvoda. E o Vojvoda, eu gosto do estilo dele jogar, porque ele é um técnico ofensivo. Ele joga pra frente, entendeu? Exatamente. Continuando então no Campeonato Brasileiro, tivemos Atlético Paranaense 0, Palmeiras 2. O Atlético que vinha ainda naquela luta ali pela Copa do Brasil, deixa passar essa vitória aqui e o Palmeiras respira também no Brasileirão, né? Que não vinha Isso demonstrando também falamos, né? Que poderia que a chance seria grande do Palmeiras. ganhar essa partida aí, exatamente. porque- Ainda mais que ele só estava com o Brasileirão, né? E o Atlético E o ia jogar contra o Vasco. ainda tinha a então- Copa do Brasil. Na realidade, o grande. Desculpa, te cortar. Na realidade, o grande candidato a esse título do Campeonato Brasileiro é o Palmeiras. Se tornou o Palmeiras mais do que Tornou o nunca, Palmeiras, né? porque agora o Palmeiras só vai focar no Só vai brasileiro. falar brasileiro. Mas Eliminado também tudo. o Palmeiras precisava dar uma resposta
festa, né? Tinha acabado de ser desclassificado da Copa do Brasil. Não, e só tem isso agora, né? Pra salvar o ônus deles, porque senão a coisa vai apertar pro lado deles. E até financeiramente, né? Porque você faz um bom trabalho de investimento, de estrutura, você tá em 3 campeonatos, daqui a pouco você só resta o Brasileirão, que é o que menos tem renda ainda. Ou seja, se você não colocar toda a sua força, vai ser o primeiro ali, no máximo um segundo, você estraga o seu ano. Com certeza. Mas eu acho que o Palmeiras, no máximo, pega aí um 3º lugar no Campeonato Brasileiro. Eu também acho que não chega disputando, não. Também não. É o Palmeiras que nessa situação, nesse momento, tem 47 pontos em 3º lugar, o Botafogo com primeiro com 50 e o Fortaleza com 48 na segunda. Todos ali com 25 partidas. Então ainda tem essa chance, né? Apenas 3 pontos, mas não está demonstrando isso dentro de campo, né? Ainda tem uma pequena oscilação ali de um empate, uma derrota. Vamos ver ali o que vai ser do Palmeiras, então, nessa reta final. E a última partida dessa rodada, Juventude 1, Internacional 3. O Internacional que já começa a apresentar o seu resultado de Roger Machado. No início não tínhamos, até falamos, né? Olha, abandonou o Juventude que ele estava bem, para ir para o Internacional com mais potencial de investimentos, a princípio, né? O Inter que não vinha muito bem também com investimentos. E ele não demonstra resultados, mas agora ele já organiza o Internacional e começa a avançar. Foi fechado e falaram assim, vamos dar o troco da Copa do Brasil agora. Vamos mostrar. Porque aqui era unânime, o Juventude ia ganhar o jogo, mas eu acho que o grande problema do Roger vinha sendo, né, o trabalho que estava ocorrendo no Inter, né? Que o trabalho do Kudê é totalmente diferente do Roger. Ah, sim, um trabalho totalmente. Seria oposto. Porque ali era um técnico estrela e os seus comandados para botar um técnico padrão dos seus jogadores. Então até os jogadores comprarem a ideia do Roger foi demorado. Eu acho que o Inter demorou a engrenar, até mesmo por esse pensamento, né? Porque os jogadores estavam acostumados do técnico mandar e eles terem que acatar. E outra coisa é o Roger, que ele é como já foi jogador, ele é um abraça, conversa. É um trabalho estilo Renato Gaúcho, vamos jogar junto, né? E muitas das vezes tem jogador que confunde, né? Até pelo patamar do Kudê e o patamar do Roger, né? O Kudê, todo mundo bota ele lá em cima e o Roger lá embaixo. Só que o Roger vem de grandes trabalhos. Vem de grandes trabalhos, Vem de grandes exatamente. Isso que eu ia trabalhos. falar, mas não é o caso, é estrelismo mais pelo nome, porque Sim, trabalhos sim, o Roger sim. Machado Não, vem Roger apresentando Machado excelentes vem- trabalhos. E o Kudê vem Vem cada vez regredindo mais, exatamente. O Internacional que fica na 8ª colocação com 35 pontos e já o Juventude com 29 pontos na 13ª colocação. Essa foi a rodada 25ª. E a 26ª rodada, começando com o Atlético Goianiense e Vitória. Um empate aqui de 0x0, um jogo feio. O que vocês acham? Eu vou chutar nesse 0x0 feio. Normalmente eu falo acho que 1x1, o né? Goianiense ganha. Eu sempre falo que tem um golzinho, mas nesse eu O vou de Atlético 0x0 Goianiense joga em feio. casa? Joga em casa o Atlético Goianiense, não, Alfredo Jaconi. Então, Aliás, Antônio Ancioli, Alfredo Jaconi é do Juventude. falando de casa, você tem que falar com um especialista. Você que quer comprar e vender seu imóvel, a gente tem um especialista, Daniel Costa, que ele vai estar passando para vocês agora as informações. Exatamente, principalmente para vocês hoje no momento do Rio de Janeiro. Se você quer comprar ou vender a sua casa, Toro Imobiliária, é só você ir no Instagram. No Instagram, né, ou no nosso YouTube também, manda uma mensagem pra gente lá, tem os telefones lá também, entra em contato conosco e você pode achar aí o melhor para sua casa. Mas se você compra a sua casa, você tem que fazer aquela reforma, aquele cuidado com o seu piso, e aí nós temos a HC Sinteco também, trazendo aí para você essa melhoria na sua casa. Que é especialista em madeira, taco, tábua corrida. Você quer fazer uma revitalização no seu piso, é só você estar entrando em contato com a gente da HC Sinteco, no nosso direct aqui do canal. A gente vai estar dando as informações para vocês sobre o Sinteco sem cheiro, o Sinteco alto brilho e também o Sinteco tradicional. E não esqueça, depois de você mudar, tem a sua família, né? Os seus filhos. Se você tem um filho, de qual idade, Gilson? filho ou filha, né, de 5 a 12 anos, você quer que seu filho aprenda um futebol de primeira, tem aqui, ó, Futebol Clube Tijucano. Onde também agora tem mais um que está fechando com a gente aqui, o Rogério, mas auxiliando a gente lá no trabalho para melhorar mais aí. Exatamente. Continuando então aqui, próxima rodada, Atlético Paranaense e Fortaleza. Se o Atlético se recupera ou o Fortaleza ganha mais uma fora de casa? Atlético se recupera. Se recupera Atlético? Rogério foi de Atlético, hein? E aí? Complicado aí, hein? Até porque eles vão jogar, o Fortaleza vai jogar novamente dentro do campo sintético, né? Que já tomou do Botafogo aqui e o Atlético vem jogando bem. Vem jogando bem, vem mostrando. O Atlético em casa
Eu vou de 2x1 então, antes que eles falem para o Atlético Paranaense, senão depois eles roubam o meu resultado. Pô, mas ele só vai de 2x1. 2x1, 2x1 não tem erro. Quanto? Acho 1x0. 1x0 então, 2x1. E aí, meus amigos? Vai de que? Atlético ou Fortaleza? 1x1, Gilson, foi de empate hoje. Eu vou de 2x0. 2 a 0. Vou pegar o teu placar, 2x0. 2x0. Depois teremos Botafogo jogando no Newton Santos contra o Corinthians. Corinthians que vem querendo uma recuperação, vem conseguindo aí devagarzinho, uma mudança ali depois da sua comissão técnica, mas vem mostrando resultado, mas joga contra o Botafogo, que é o primeiro. 4x0 Botafogo. 4x0 Botafogo. Eu acho que vai ser 1x0 Botafogo. Fora as 3 Você bolas vem na que trave. 3x0 Botafogo com show do Luiz Henrique. Já que ninguém roubou meu resultado, 2x1 para o Botafogo. Então, permanecemos firmes no propósito. Depois teremos Palmeiras jogando no Allianz Parque contra o Criciúma. Aqui eu vou de 3x0 para o Palmeiras, sem dúvida nenhuma, que o Palmeiras vem para atropelar aí o Criciúma. 5? 5. Foi de Copa do Mundo, 5x1 para o Palmeiras. Vou roubar o seu placar, 2x1. 2x1 agora. Poxa, foi só falar um outro diferente. Já roubaram meu placar. Então, eu agora não quero ser o do contra, mas 1x0 Criciúma. 1x0 Criciúma. Foi longe, hein? Botou Ih, a crise. açaí. Instalou a crise no Tá Palmeiras. devendo né? açaí, ó, devendo açaí já. Tá Aqui, ó. devendo açaí, você Colocou não a crise no Palmeiras lá. E eu que tô devendo açaí pra esse, hein, velho? Depois teremos Bragantino e Grêmio. Aqui um jogo meio difícil, chato, né? mas eu acho que dá Grêmio. Acho que 1 dá a 0 Grêmio, acho que vem o 1 a 0 Grêmio com uma recuperação fora de casa. Bragantino, Ciente que Bragantino jogar 1 a 0. contra o Bragantino em casa é difícil, né? Bragantino 1x0. Eu acho que eu vou de Bragantino também. 2x1 antes que alguém roube o resultado. 1x1 empate. É um jogo mais. Talvez eu iria no empate também. Juventude e Fluminense, um clássico aqui, né? E aí? 2x0 Juventude. 2x0 Juventude? 2x0 Juventude. Fora da Copa do Brasil, vem com tudo pra cima do costuma se dar Fluminense. bem com Juventude. Pois é. eu Alfredo vou- Jacone, Também Juventude ganha partida. também. Vou de Juventude. 2x0 também, vou junto com o Rogério, 2x0 Juventude. 2x0 Juventude. Então, 3x1 Juventude. 3x1 Juventude. Vamos de Juventude, 1x0 para a Juventude. Mudei o resultado, pra vocês não brigarem comigo. Só repete! 1x0 Juventude. Teremos no Mineirão Cruzeiro e São Paulo. Um jogão de bola, hein? Esse aqui vai ser uma excelente partida. Se o São Paulo realmente Vai ser decidir um se recuperar, né? É, Massacre do Cruzeiro? 3x1 Cruzeiro. 4x1, 3x1. Vou de Antes que 3x1. roube meu resultado, 2x1 Cruzeiro. 2x1, Peguei o 3x1 dessa vez, que eu acho que o Cruzeiro vai vir pra cima do São Paulo. 2x0 Cruzeiro. 2x0, sem nenhumzinho do São Paulo? Juninhozinho. Eu vou de 3x1. Vou de 3x1 porque eu acho que o São Paulo vai pelo menos tentar uma recuperação aí. Mas não vai ser fácil jogando lá no Mineirão. Bahia e Atlético Mineiro na Arena Fonte Nova. Eita, recuperação do meu Bahia, 2x1 pro meu Bahia dessa vez. Um 1 a 1. aperto ali jogando contra o Atlético, mas Vai ser 1x1 esse jogo. Eu vou de 1x1 também. 1x1. também. empatezão. Vai ser Eu acho que o empate. Bahia vai... Eu vou depois dessa pancada aí, Me apoia aí, das pô. declarações do Rogério Ceni. Eu acho que ele vai dar uma mexida no vestiário, Eu vai dar uma acho mexida na cabeça dos jogadores. Acho que 2x0. 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 Nenhumzinho do... Não, o fator casa vai Vai decidir pesar, o jogo. né? Vai. Eu acho que o Bahia vem para uma vitória também. E teremos o clássico dos milhões, né? Que nunca mais falado aí, o clássico dos milhões do Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco aí, que os bastidores já estão pegando fogo, né? Ingresso para lá, ingresso para cá, foi bloqueada a venda de ingresso na torcida do Vasco. Não, foi problema no sistema. Tá uma confusão aí já por trás dos bastidores, mas normal, né? É Vasco e Flamengo, né? É algo que... O jogo já começa fora. O jogo já começa fora, sempre foi assim, né? Não é O clássico lá, é dos aqui milhões fora, não é à começa toa, aqui. né? Não é à toa, né? Eu vou de uma vitória aqui para o Flamengo, mas uma vitória curta. Eu acho que um 2x1 ou um 3x2 aqui é um resultado para essa partida, para um Vasco que vem embalado, sem qualidade, mas que vem embalado aí também, não só no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Seguindo aí os últimos jogos do Flamengo, 1x0 Flamengo. 1 a Se 0. você quiser saber por que a vitória dele é curta, ele iria parar. Eu acho que o Flamengo vai ganhar do Vasco, até porque o Tite não vem mostrando um bom futebol. E como é dentro do Maracanã, contra um clube, né, que se perder, ele sabe que a crise vai estar instalada, que vai ser difícil de sair de dentro da Gávea. Eu vou em 2x1 roubar seu placar, porque eu acho que vai ser 2x1. Mas mais por isso, porque futebol, eu acho que vai ser um jogo mais pro Vasco mostrar do que o Flamengo. Sim, verdade. Então, eu vou de 2x0 Flamengo. 2x0 Flamengo. Internacional e Cuiabá encerrando essa rodada, então o jogo no Beira-Rio na segunda-feira. Esse é o jogo da segunda-feira às 20 horas. Os outros jogos são de sábado e domingo, de hoje já começando a rodada e de amanhã. Mas o Internacional aqui, eu vou de um Internacional com uma vitória larga aí de 3x0 contra o Cuiabá. Ah, isso aí vai ser goleada mesmo. Goleada também. Vai. Essa aqui eu acho que afundando o Cuiabá aí na zona de rebaixamento e o Internacional voltando aí para um respiro bom já. 4x0 então. 4x0? E aí, José? Então, eu vou de 2x1 Inter. Eu vou de 1x0 Inter. 1x0, o pessoal foi apertado. Eu e o Gilson aqui, né, espalhando gol aí pelo mundo e eles deram uma segurada agora na nossa onda aqui, Eu acho né? que o Inter
até jogando bem, mostrando um bom futebol, mas eu acho que o Inter não chega a animar e empolgar dessa forma, Sim, sim. não. Acho que Eu acho mais que é pelo embalo, entendeu? Eu acho que como vem nesse embalo de vitórias, vai jogar em casa, apoio da torcida. Sim. Então é como se fosse a crise que você falou no Flamengo, né? Ganha pra se segurar, Pra porque segurar, senão o bicho isso pega. aí. O Internacional, a mesma coisa, vem numa recuperação e perder pro Cuiabá em casa, difícil, né? Tem que vir pra massacrar, é oportunidade, né? O Vamos dizer problema assim. também é que o Cuiabá tem dado esse problema. aí, né? Fora de casa É um time que é gosta de o tirar time ponto dos chato outros. fora de casa, Mas exatamente. eu acho que o fator casa e também a crescente que o Roger não vai deixar querer. Ele não vai querer deixar cair. Eu acho que é 1-0 Pra se manter só na... o Inter dá uma segurada. Exatamente. É isso aí, meus amigos. Campeonato Brasileiro é aqui no Arena do Gol TV. Mais informações, continue acompanhando aí o nosso canal no Instagram e no YouTube também, a Arena do Gol TV e o nosso Tijucano Futebol Clube. Esteja sempre conosco aí. Um grande abraço para todos vocês. Um golaço pra vocês.